que vai escrever na lápide da sepultura, né? Especialmente quem é mais jovem, como eu. Ninguém pensa nisso. Eu vou dar algumas sugestões para você. Sugestões da internet. Tem tudo na internet lá. Você entra lá no Google, vai achar tudo lá. Uma delas é assim, olha. Enfim, fóssil. Do arqueólogo. Do assistente social é essa aqui, olha. Alguém aí me ajude. Do funcionário público. É no túmulo ao lado. Essa é excelente. Vamos deixar isso para lá, vamos seguir, irmãos. Do delegado. Está olhando o quê? Circulando. Do ecologista. Entrei em extinção. Do cebolinha. Moli. Boa. Do cartunista. Partiu sem deixar traços. Brincadeira, mas que fala de uma verdade muito importante. Todos nós deixamos essa vida com um legado. Mesmo que não escrevamos isso na lápide da sepultura, deixamos atrás de nós um legado, que pode ou não estar lá representado na lápide. Nossa história vai ter um fim um dia. Nossa história vai chegar ao seu último capítulo. E ela certamente deixará algum legado, deixará atrás de si alguma herança. Se você me perguntasse, pastor, o que o senhor gostaria de escrever na sua lápide? Sabe o que eu gostaria de deixar na minha lápide? Deixar na minha história, na minha vida? Aqui jaz alguém que viveu e morreu buscando ser fiel a Deus em tudo. Eu queria, amados, poder deixar atrás de mim, atrás do meu legado, atrás da minha história, uma mensagem clara de que eu vivi a minha vida buscando ter um compromisso com Deus que estabeleceu as prioridades para a minha história. E eu sei que eu não estou sozinho nesse anseio. Eu sei que todo mundo que foi alcançado pela graça de Deus e experimentou o amor de Cristo, nutre no seu coração um profundo desejo de ter na sua vida, na sua história, uma manifestação clara de que tal pessoa se importa, se interessa em viver para a glória de Deus. Você sabe que essa questão da fidelidade a Deus é uma das questões mais básicas da nossa relação com Deus que nós servimos. Primeiro, amados, porque nada do que a gente faz na vida tem sentido, tem valor, se não é motivado pela fidelidade ao Senhor. Você lembra que ele falou assim para a gente na sua palavra? Se não for pelo amor, não serve para nada. Não serve para nada. Sabe que o livro de Provérbios chega a dizer, irmãos, que Deus tem prazer naqueles que agem com fidelidade. Veja, não é que ele esteja procurando quem acerta sempre. Ele está procurando quem é fiel. E eu preciso lembrar para os irmãos que hoje em dia tem muita gente preocupada com isso, não. O pessoal quer ser fiel a um monte de coisa, menos a Deus, né? Tem muita gente hoje que está estabelecendo como prioridade na sua vida muitas outras fidelidades. Mas hoje eu quero falar de fidelidade a Deus. Fidelidade que é rara, é joia rara, difícil de encontrar. Mas que a gente encontra num profeta do Velho Testamento.
Sabe que a Bíblia chega a dizer que esse homem era tão fiel, mas tão fiel a Deus, ele era tão comprometido com o Senhor, ele levava essa coisa tão a sério, que às vezes parece até dar a entender que ele não tinha nem falha, não tinha nem desvio de caráter, de conduta. Não é verdade, ele não era um homem perfeito. Mas é que a fidelidade dele brilhava de maneira tão intensa, tão verdadeira, tão abrangente, que isso ofuscava essas deficiências que ele tinha. Um profeta que tinha uma fidelidade tão inspiradora, que quando eu tive o meu primeiro filho, eu botei o nome dele como uma homenagem a esse profeta. Por isso que eu chamei o Daniel para orar, Daniel, agora está tudo explicado. Chamei o Daniel de Daniel como homenagem a esse profeta. E eu tenho uma relação muito estreita com esse profeta e com a história que Deus revela na sua palavra sobre ele. Quando eu era ainda um menino, devia ter 13, 14 anos de idade, eu fiz uma dessas peças na igreja. E a peça era chamada assim, Daniel, Dario e Dom Leão. É tudo com D, Daniel, Dario e Dom Leão. Eu lembro até hoje uma fala da peça, que o Dario chegava assim na cova e falava assim, Daniel, tá vendo? Você acordou, irmão, agora. Servo do Deus vivo, pode o teu Deus a quem tu adoras continuamente livrar-te da boca do leão? E quando Daniel nasceu, eu ficava falando isso para ele em casa. Toda vez que eu falava, ele se ligava. E eu, amados, na peça, fazia o papel do leão. Eu não trouxe a foto para você não ficar espantado, mas eu era um sujeito magrinho e usava uma roupa de leão. E a peça era a história de Daniel capítulo 6, contada a partir da perspectiva do leão. O leão começava a peça chorando, porque não tinha conseguido comer o profeta. E eu começava a peça dizendo, ai, 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 ai de mim, que não comi o profeta. E desde esse momento, ainda embaixador do rei, ainda jovem, pequeno na igreja, eu fui confrontado, amados, com a fidelidade desse profeta, com a maneira desafiadora como ele viveu no seu tempo e deixou atrás de si um legado, que eu espero, amados, inspire a mim e a você nessa noite, a buscarmos o mesmo grau de fidelidade que esse homem tinha com Deus. Acho que esse é um desafio para todos nós, jovens, adultos, idosos. É um desafio que eu queria considerar com vocês essa noite. Abra então a sua Bíblia em Daniel capítulo 6. E vamos ler o que esse texto diz para nós sobre a fidelidade de Daniel para com Deus. Esse é o último capítulo histórico do profeta Daniel. Do capítulo 7 até o capítulo 12, você vai ver apenas as profecias do livro de Daniel. Mas ao contrário de muitos outros livros proféticos do Velho Testamento, Daniel capítulo 6 finaliza o conjunto de histórias que a gente tem envolvendo a vida do profeta e dos seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nesse capítulo 6 a gente tem uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Daniel na cova dos leões. Talvez seja, de todas as histórias da Bíblia, a mais conhecida de todas elas. E o capítulo está dividido em 3 grandes blocos. O primeiro deles, que vai do verso 1 ao verso 9, o texto conta para nós o plano para
para aniquilar a vida de Daniel. Depois do verso 10 ao verso 17, a gente tem Daniel sendo lançado na cova dos leões. E aí do verso 18 até o final do capítulo, nós temos o resultado dessa história. Então a minha pretensão é expor todo o capítulo. E a gente vai ler cada um desses blocos e entender o que eles nos ensinam acerca de Daniel e da fidelidade dele para com Deus. Então vamos começar lendo do verso 1 ao verso 9. Texto aí da palavra do Senhor em Daniel, capítulo 6. É dito assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivesse por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por essa causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Vamos parar aí. A primeira parte do capítulo é revelar para a gente como é que eles conseguiram acusar Daniel. Entender rapidinho o contexto histórico aqui. Dario é o primeiro rei do novo reinado medo-persa. Nabucodonosor saiu de cena, não é mais rei, e agora os medos e persas assumem o reinado. Dario é o homem que vai fazer essa transição. Vai sair Nabucodonosor e agora vai entrar Dario em cena. Veja que ele tem uma preocupação. Ele quer constituir 120 governadores que estejam pelo reino. Esses governadores estão atrelados a 3 presidentes, e o texto revela para a gente: ele quer fazer assim para não sofrer dano. Essa palavra aqui, não sofrer dano, é que Dario está preocupado com a possibilidade desses governadores passarem a mão no dinheiro dele como rei. A ideia aqui é que ele não quer correr o risco de cometer o mesmo erro que os babilônicos haviam cometido. Lembre que os babilônicos haviam ido à ruína por causa da prostituição, por causa da orgia, por causa da desonestidade e da corrupção. Dario sabe que se ele não tomar medidas preventivas, o problema que os babilônicos haviam enfrentado, ele também enfrentará. Ele também corre o risco real de perder o controle sobre o reino, se não tiver uma maneira muito clara de se aproximar do povo e ter os tributos bem controlados. Dario, ao contrário da presidenta Dilma, que está enfrentando o mesmo problema hoje em dia, né? Parece que esse problema não é novo, irmãos.
O negócio de gente querendo passar a perna no erário público já vem do tempo de Dario. Mas Dario não quer fazer uma faxina. É a palavra da moda agora, né? Vamos fazer a faxina. Ele não vai fazer faxina. Ele estabeleceu 3 presidentes. Esses presidentes vão organizar o trabalho dos sátrapas. E ele quer colocar sobre esses 3 presidentes, um presidente que é um homem íntegro. Um homem acima de qualquer suspeita. Quem é esse homem? Daniel. O texto diz que o rei pensa em estabelecê-lo sobre todo mundo porque ele é um homem de espírito excelente. Espírito comprometido. Nele não há corrupção, erro, culpa. Ele é fiel e ninguém pode achar e encontrar nada contra ele. A ideia aqui é que o rei quer colocar Daniel como aquele que defende os interesses do rei, e ele sabe que Daniel é um homem que não se deixará corromper. Não se deixará envolver pelos interesses que tanto moviam aquela gente que podia colocar o reino de Dario em xeque. O ponto, irmãos, é que Dario sabe que esse homem, Daniel, pode de fato defendê-lo dessa possibilidade. Aí, o texto diz que os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel. Aqueles homens procuravam ocasião para encontrar defeitos em Daniel. Daniel está no meio desse fogo cruzado. Ele é a barreira entre a ganância daqueles homens e o dinheiro do rei. Ele é alguém que vive no meio de gente ímpia, má, desonesta, desleal, está no meio das balas perdidas. A primeira coisa que eu queria que você aprendesse é isso aqui, irmãos. Fidelidade a Deus não é planta de estufa, não. É planta de deserto. A fidelidade a Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para aparecer. Daniel é fiel a Deus no meio de um momento na história do reinado de Dario, onde todo mundo torcia contra ele. Onde todo mundo procurava ocasião para acusá-lo. Então a primeira coisa que eu queria que você guardasse sobre a fidelidade desse homem é que ela não precisa de circunstâncias favoráveis. Não precisa de condições que a façam crescer. É bom que a gente lembre, irmãos, que mantida aí as devidas proporções históricas, nós continuamos vivendo num tempo muito parecido com o de Daniel. Não é? Parece que todo mundo quer passar a perna no outro. E como diz o outro, farinha é pouca, meu pirão primeiro. Ah, pastor, é muita pressão. É muita dificuldade. O senhor não sabe dos hormônios que eu tenho, pastor. O senhor não sabe das barreiras que eu enfrento. O senhor não sabe dos dias difíceis que eu estou enfrentando. Irmão, para de chorar. Para de chorar. Porque a fidelidade a Deus nasce nesse terreno aí. É nessa hora que a gente mostra de verdade a mesma disposição de Daniel. Não espere que você vai ser fiel a Deus quando tudo melhorar. Esse é um ledo engano. Ledo engano. É nessa hora dos conflitos, das diferenças, dos problemas, da impiedade, da acusação, que Daniel se revela. Segunda coisa é que os inimigos de Daniel sabem que ele é um homem sem preço. Eu gosto dessa expressão aqui. Não tem essa história de que todo homem tem seu preço? Não é assim que se diz? Não é assim que se diz? Qual é o seu preço, irmão? Quanto é que você custa?
Até onde você vai? Até onde você está disposto a ir? Quanto tem que oferecer para você ser corrompido? Há quem diga que todo homem tem seu preço, né? Daniel não tinha preço. Ele podia dizer o que a gente ouviu essa noite: custe o que custar, doa quem doer, eu não vou ceder jamais. E veja que os inimigos sabem disso. Nele não se tem culpa nem erro. Ele é um homem fiel. Rapaz, que coisa bonita de dizer de uma pessoa, hein? Aí eles sabem disso, encontraram Daniel. Daniel é uma barreira que... Eu queria encontrar mais Daniéis no Congresso Nacional, irmãos. Mais políticos Daniéis, né? Mas mais crentes Daniéis também. Mais jovens parecido com o profeta. Ele é essa barreira que, olha, só vai passar por cima de mim, só vai passar por cima de mim se me derrubarem. Aí eles criam uma estratégia. Verso 5 diz assim: disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Olha só que estratégia boa, irmãos. Colocaram Daniel entre a cruz e a espada. Eles sabem que a integridade de Daniel resulta da espiritualidade dele, que o compromisso dele com o rei tem a ver com o compromisso dele com Deus, que ele é íntegro, fiel e inculpável, porque ele tem uma relação estreita, verdadeira com Deus dele. A integridade dele resulta do compromisso dele com o Senhor. Então vamos fazer o seguinte: bota Daniel para escolher entre o rei e Deus. Obviamente ele vai escolher quem? Deus. E quando ele escolhe Deus, ele cai na desgraça do rei. E nós conseguimos o que a gente quer. A estratégia é boa. E como é que eles fazem isso? Bajulando, né? Esse negócio de bajular rei também é antigo, irmãos. Estratégia que está lá no jardim do Éden. Foi assim que Satanás fez a humanidade cair em pecado, bajulando. Certamente não morrereis. Vocês serão deuses como Deus é Deus. Dizendo para ele: ó rei, vive eternamente. Coisa bonita, né? Eles querem fazer essa coisa da bajulação. Não, rei, a gente tem aqui uma boa ideia. A ideia é que se tu decretares essa lei aqui, o teu reino vai se unir. Eles vão respeitar o Senhor Rei. Tu vai ter reputação incomparável. As pessoas do reinado vão olhar para ti de uma maneira ainda mais respeitosa, rei. E rei bajulado, rei deificado, faz toda a bobagem do mundo, né? Mas veja, além da bajulação, eles mentem. Porque na bajulação, o rei se esquece de avaliar bem o que eles haviam dito. Porque o que é que eles dizem? Todos os presidentes, é verdade isso aqui, irmãos? Daniel era presidente? Era o mais excelente dos presidentes. Ele concordaria com essa lei? Obviamente que não. Mas eles colocam na boca do rei a ideia de que todo mundo está concordando com aquele negócio. A estratégia é a seguinte: eles bajulam, mentem, para criar um problema para Daniel entre ele, o rei, e o Deus de Daniel. Sabe qual é o ponto aqui, irmãos? O mundo que está aí fora, com as suas ideias, com a sua maneira de agir, com as suas propostas, faz exatamente a mesma coisa com a gente que Daniel enfrentou. A lógica é a seguinte: manda quem pode, obedece quem tem juízo.
Os medos e persas continuaram usando a intimidação. Já tinham usado isso com os 3 amigos de Daniel, com o próprio Daniel quando ele tinha 14 anos. Intimidar. Se você não obedecer, se você se aventurar a não me obedecer, se você ousar ignorar a minha lei, você será destruído. Se ficar, Daniel, o bicho pega. E se correr, Daniel, o bicho come. Se ficar, Daniel, o leão pega. Se correr, Daniel, o leão come. A ideia é: quem manda tem o poder, e quem obedece deve obedecer, porque do contrário perdeu o juízo. Tem versões modernas disso, irmãos. A cultura dominante hoje diz para você se enquadrar, e se você não se enquadrar, já era. Não se enquadra não, para você ver. Não se enquadra não, que você vai ser lançado na cova. Não se enquadra não, que você vira ET. Vira o idiota, o imbecil. Esses dias eu conversava com uma amiga, ela disse que fez uma pesquisa na universidade, e perguntaram para ela assim: então, como é que é a sua vida sexual? Ela disse assim: não, minha vida sexual é a seguinte, eu não tenho, eu sou virgem. Aí, o sujeito que estava entrevistado olhou para ela e falou assim: fala sério, você está de brincadeira comigo? Ela falou: não, eu sou virgem. Mas como é que pode? Não sou virgem, temo a Deus e só vou praticar sexo quando eu me casar. Ah, que é isso? Que é isso? Você vive em que mundo? Você vive em que mundo? Mas sabe quanto foi o percentual de Ibope da sexta-feira do coração insensato? 50. Metade de todas as televisões do Brasil estavam ligadas na Plim Plim. É a Globo que manda. É o presidente. É o patrão. Ai de quem se levantar contra. É a mentalidade pós-moderna que diz que você é o que você tem, não é o que você é. É a verdade relativizada de que a gente não tem mais verdade absoluta. Cada um faz o que quer da sua vida e é assim mesmo. É assim mesmo. É acreditar que se não nos curvarmos, estamos perdidos. Se a gente não soubesse o fim dessa história aqui, irmãos, vamos ser honestos. Qual seria o fim dessa história? Qual seria, irmãos? Logicamente falando, acabou, Daniel, já era. Acabou. Virou comida de leão. Já era, irmãos. Das duas, ou ele acaba, morre, ou ele nega tudo. Não dá para pensar num final em que ele mantenha-se vivo e fiel a Deus. Olhando para essa história sem conhecer o final dela, todos nós escolheríamos que o lobo mau ganhou. Achar o pezinho vermelho não vai sobreviver. Porque na floresta escura não tem chance para ela. Não tem chance para ela. É isso que o mundo quer que você acredite. Não tem chance para você. Não se levanta contra a massa porque a gente te esmaga. Acaba contigo. Não vem com essa história de que você é diferente, não. A gente vai te esmagar. E sai da frente, porque a gente vai te esmagar. Você conhece isso? Daniel conhecia também. E como é que ele reage, irmãos? O que ele faz depois de ter ouvido a sentença do rei? Vamos para a segunda parte da história.
Daniel na cova dos leões. Verso 10 até o verso de número 17. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito perturbado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou ao rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Preste atenção numa coisa aqui, amados. O que Daniel faz logo depois que ele sabe do que está acontecendo? Só algumas observações aqui apropriadas. Primeiro, é que a lei dos medos e persas é muito diferente da lei brasileira, né? Lá o que era decretado era levado a sério. Que bom, irmãos, que no Brasil as coisas fossem assim. Lá não tem jeitinho brasileiro, não tem jeitinho medo persa. O que o rei fala, se obedece. E é claro que é patética essa história de que o rei agora tenta salvar Daniel, né? É um rei fraco, que se deixou manipular pelos seus governadores e presidentes. Agora ele não sabe o que fazer, já era. Ele cria para si uma armadilha e tenta se salvar dela, mas já é tarde. O ponto principal dessa segunda parte do texto é chamar nossa atenção para como Daniel reage. Mas isso é uma coisa muito interessante aqui. Daniel não faz um monte de coisa que nós faríamos. Você sabe que tem uma coisa que é surpreendente em Daniel. Ele não faz um monte de coisa que nós faríamos numa situação como essa. Primeiro, por exemplo, ele não foge, não se desespera, não se apavora, não lamenta, não se resigna. Por que comigo, Senhor? Por que comigo? Eu sou tão fiel. Sabe essa conversa mole? Ah, Senhor, eu não mereço. Eu sou teu servo. Não faz nada disso. Não diz assim: eu determino que isso não aconteça. Já era, o leão está lá te esperando, filho. Não precisa determinar, não determinar. Eu não aceito. É
uma outra coisa boa hoje em dia, né? Eu não aceito esse leão. O leão não vai desaparecer. Que conversa fiada, irmãos. Eu não aceito. É mesmo? Continua não aceitando que você vai para a boca do bichinho. Essa linguagem, irmãos, não está na Bíblia. Não tem respaldo bíblico. Não revela fidelidade nenhuma. Revela, na verdade, uma criancice sem tamanho. Daniel não fala nada disso. Ele também não age como um agente secreto, né? Já que está aí a lei, eu vou agora me esconder, tal, vou fazer aqui no anonimato, né? Ninguém vai ficar sabendo mesmo. São só 30 dias. 30 dias eu fico aqui escondido, ando com uma Bíblia pequenininha, ninguém sabe que eu sou, pá. Oro no quarto trancado. Eu concordo com aqueles que dizem que a cova dos leões de Daniel foi o quarto dele, irmãos. Imagine o número de tentações que o diabo lançou na mente dele nessa hora. Daniel, mantenha o seu status, você é um homem tão importante. Não perca tudo isso de uma hora para outra. Daniel, pensa no teu futuro. Olha, negocia, fica 30 dias calado, depois você volta a ter fidelidade para com Deus. Daniel, não seja intolerante, Daniel. Para que ser radical agora, Daniel? Depois de 30 dias tudo volta ao normal, Daniel. Daniel não fez nada disso. O texto diz que quando ele sabe do interdito real, ele entra na sua casa, no seu quarto, 3 vezes ora de joelhos, dando graças a Deus, como sempre costumava fazer. Daniel faz o que é certo, custe o que custar, doa a quem doer. A gente só entende, irmãos, a atitude de Daniel aqui, se a gente olhar e entender que a fidelidade desse homem não foi construída de uma hora para outra, da noite para o dia. Esse homem aprendeu a dizer não para pequenas coisas, para pequenos pecados, para estar pronto para dizer não numa hora tão decisiva como essa. Você lembra quando ele era um jovem de 14 anos de idade ainda? Ele disse para o rei: eu não vou comer das tuas finas iguarias, eu vou comer apenas legumes e beber água, porque eu quero agradar o meu Deus. E o tempo foi passando, irmãos. Você sabe que as coisas não se facilitaram para a vida de Daniel. Parece que quando mais ele orava, mais assombração aparecia, né? Quanto mais ele era fiel a Deus, mais difícil as coisas se transformavam. Mas ele jamais deixou de arredar o pé e foi dia a dia construindo sempre uma fidelidade crescente para com Deus. Isso é uma coisa muito importante. A gente está pronto a dizer não para o pecado toda vez que a gente disse não da última vez. Isso vai fortalecendo na gente essa mesma perspectiva de Daniel. Isso que está acontecendo à minha volta é só mais uma oportunidade para eu mostrar que eu sou fiel ao meu Deus. Ele faz o que é certo, custe o que custar e doa a quem doer. O Spurgeon uma vez, irmãos, disse uma coisa para a sua congregação que eu queria repetir aqui para vocês. Nosso dever é praticar aquilo que é correto. As consequências pertencem a Deus. É para você e eu fazermos o que é correto, ainda que os céus caiam. Precisamos seguir a ordem de Cristo, apesar das consequências. Senhores, o que podemos fazer acerca das consequências? Que caiam os céus, mas que o homem seja obediente ao seu Senhor e fiel à sua verdade,
seja íntegro e não tema. As consequências pertencem a Deus e não a você. A ameaça de morte, a doença, as circunstâncias, os problemas, não te dão direito de deixar de fazer o que é correto. Consequências e circunstâncias mudam. Mas Daniel é fiel a Deus que não muda. Tem que parar com essa bobeira, irmãos, de pensar que a nossa fidelidade a Deus obriga ele a fazer aquilo que a gente quer que ele faça. Daniel não deixou de fazer nada que ele já fazia e continuou orando, mesmo diante da ameaça da morte. Para usar uma expressão que eu acho que resume bem isso aqui, Daniel preferiu, irmãos, ser um morto vivo do que um vivo morto. Pensa nisso. Ele preferiu ser um morto vivo do que um vivo morto. Porque para ele continuar fiel a Deus, ele tinha que abrir mão da sua própria vida. E portanto ele preferiu ser um morto vivo. E se ele evitasse a jaula, a cova, o leão, ele seria um vivo morto. E amados, esse mundo que a gente tem à nossa volta coloca diante de nós o mesmo desafio. Sabe o que eu peço a Deus? Que a gente tenha a coragem de Daniel. Dizer para esse mundo: olha, não importa o que vocês façam comigo, eu quero ser um morto vivo. É lamentável ter que dizer isso, irmãos. Como a gente está distante desse padrão aqui de Daniel. Como a gente se comporta como as ondas do mar, não é? Quando tudo está bem, está lá na crista da onda, a gente serve a Deus, que é uma beleza. Vem, dá dízimo, participa, se envolve, ora, jejua, lê a palavra. Mas aí a gente pega uma onda lá embaixo, o que a gente faz? Reclama, murmura, faz afirmações inconsequentes, abre a boca para dizer o que não deveria ter sido dito. Não. Daniel não deixa que as circunstâncias digam para ele que ele tem que ou não ser fiel a Deus. Ele é. Faça, doa, custe o que custar. E agora a gente tem o resultado disso tudo. Um homem fiel e uma cova de leões. E vamos terminar a exposição lendo agora do verso 18 até o verso 28. É dito assim: então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera
no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Como é que termina a nossa história, irmãos? Termina de uma maneira surpreendente. O rei percebe que havia sido enganado, vai lá ver como é que está Daniel. Chama por Daniel e o milagre se revela. Daniel está ileso, íntegro, vivo. O lobo mal perdeu. A Chapeuzinho Vermelha está salva. O inimigo que disse que ia destruir e esmagar, não foi capaz de fazê-lo. Acontece uma coisa terrível. O rei Dario manda jogar na cova toda aquela gente lá com as suas mulheres, seus filhos. Veja, não há aprovação de Deus nessa atitude de Dario aqui não, hein? E ninguém pode usar esse texto para dizer assim: temos que pegar o nosso inimigo e jogar na cova. Não é disso não, irmão. Vai se animando com essa coisa não. Mas isso aqui é uma lembrança de que, olha, os leões estavam com fome, tá? Não era leão desdentado, não. Leão de circo que você leva aquele gatinho para poder ganhar a entrada. Você lembra dessa história? Era leão, pronto para destruir Daniel. É lembrança de que a gente não tem aqui um fato corriqueiro, um episódio que acontece a toda hora. Não, é um milagre, uma intervenção sobrenatural de Deus. O que a gente aprende com esse resultado final? E que eu espero fecha toda a nossa visão sobre a fidelidade de Daniel. 3 aplicações para crentes e uma para incrédulo. Eu termino assim. Primeiro, é mentira, meus irmãos. O Daniel, com a sua fidelidade, mostra para nós que o leão não vai nos destruir. É mentira que ele é mais poderoso do que o nosso Deus. Primeira coisa aqui, irmãos, é lembrar que é possível ser diferente, ser contra a cultura, desafiar e ser ousado como Daniel e não ser esmagado. É possível ser fiel, mesmo quando todo mundo interessa-se em fazer o contrário. É possível ser lançado na cova e sair de lá ileso, porque Deus tapa a boca de leão, irmãos. É hora de você dizer assim, amém. Tapa a boca de leão. É verdade que Daniel foi salvo na cova e não da cova, né? Deus deixou para salvar Daniel lá na cova. Lá na cova. Ele foi até a cova para Deus dar a ele o livramento. O texto diz que ele foi salvo porque ele crera no seu Deus. Ele foi salvo porque ele tinha a companhia de alguém que é muito mais poderoso
muito mais poderoso do que o leão. Então, amado, não tenha medo. Diga não. E mesmo que eles te ameacem jogar na cova, mesmo que eles te ameacem a jogar na cova, o Deus de Daniel estará com você. E Ele te protegerá. Te protegerá. E não há nada e nem ninguém que seja mais poderoso do que Ele. Segunda aplicação. Nossa fidelidade traz honra ao nosso Deus, irmãos. O texto diz que o rei faz um decreto. Agora, todos devem honrar e adorar e submeter-se ao Deus de Daniel, porque o texto diz: Ele opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O reino dele não será destruído e ele não terá fim. Ele foi quem livrou a Daniel do poder dos leões. Veja que agora o rei está estabelecendo um decreto em que todos devem reconhecer o Deus do servo Daniel. Não há aqui nenhum indício de que Dario tenha se convertido. Mas há um indício forte, sim, de que Dario reconhece a majestade do Deus de Daniel. Isso não é verdade, irmãos? O que o mundo à nossa volta tem que ver é a majestade do nosso Deus revelada na nossa fidelidade a Ele. Os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Bonito isso aqui, Ele é o Deus de Daniel. O Deus de Daniel tapa a boca de leão, opera sinais e maravilhas. E o Deus da Maria, do João, da Jaqueline, o Deus de cada um de nós, quem é Ele? O que as pessoas têm a dizer a nosso respeito que apontam na direção do nosso Deus? Eu sei que você vai usar o argumento, mas pastor, eu sou imperfeito. Eu sei disso, irmão. Mas a fidelidade de Daniel enaltecia, honrava o seu Deus. Não importa para onde você vá na sua vida, não importa que carreira você vai ter na sua vida, que profissão você vai exercer, se você vai constituir família ou não, se você vai ter filhos ou não, o que importa aqui, irmãos, é que a nossa trajetória traga honra e glória ao nosso Deus. Terceira e última aplicação. Ninguém perde coisa alguma quando se recusa a não comprometer a sua fé e a sua fidelidade a Deus. Tem uma coisa belíssima aqui, irmãos. O texto diz no verso 28, Daniel, pois, prosperou. Vocês achavam que ia acabar comigo, né? Achavam? Achavam que os leões iam me comer, que eu ia ser destruído. Lê do engano. Eu não só sobrevivi, como Deus me honrou. Daniel permanece prosperando e crescendo, porque não abriu mão da sua fidelidade para com Deus. Aprenda isso, irmão. Você não perde nada, absolutamente nada, se você preserva a sua fidelidade para com o Senhor. Por mais que o mundo, a carne e o diabo digam o contrário, Deus honra a quem honra a Ele. E mesmo que você não receba essa honra nessa vida, eu lhe garanto que as aflições do tempo presente não são para serem comparadas com a glória que há de ser revelada em nós, que somos o povo do Senhor. Não perca de vista jamais
que Deus jamais deixa de honrar aqueles que honram o seu nome. Aqueles que ainda não creem no Deus de Daniel, e me refiro a eles apenas com uma aplicação. Esse texto é um chamado a crer no Deus de Daniel. Esse texto é a lembrança de que a gente só pode matar um leão por dia na companhia desse Deus. De que sem ele, sem o Deus de Daniel, nós somos presa fácil para o leão que anda ao nosso derredor, esperando a quem ele possa tragar. E eu não quero amedrontar ninguém não, mas quero lembrar que nenhum de nós está protegido da investida desse leão, se não estivermos cobertos, protegidos e salvos no Senhor Jesus. Você que está aqui e não crê no Deus de Daniel, meu chamado a você é que você entregue-se a Ele, entregue a sua vida a Ele, dependa dEle como Senhor e Salvador da tua história, do teu caminhar. Esse Deus continua operando sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. E Ele continua livrando pecadores do poder do leão, através do seu Filho Jesus. Creia em Cristo, e você encontrará salvação eterna para a sua alma. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor.